proximidade do Natal, o PROCON aumenta a fiscalização no comércio e alerta, é preciso que o consumidor fique atento na hora de comprar. Lojas e shoppings lotados, mas a proximidade do Natal não atrai apenas consumidores. Agentes do PROCON também estão de olho nos comerciantes e fizeram uma fiscalização surpresa em um dos maiores shoppings de Brasília. Esta loja foi a primeira visitada pelos agentes do PROCON e já foram identificadas irregularidades. O número do telefone do PROCON não está em local visível e nem aparece no cupom fiscal. A nota também não traz o endereço do órgão. A loja foi autuada e pode ter que pagar multa. Hoje mesmo a gente já está tomando as medidas possíveis. Deixar o cliente bem informado, né, no nosso atendimento para não ter nenhum problema a mais. Além do telefone do PROCON e do Código de Defesa do Consumidor, que devem estar disponíveis aos clientes, as vitrines são o principal alvo da fiscalização. Todos os produtos expostos devem conter o preço total, a quantidade e o valor das parcelas, caso o consumidor queira dividir o pagamento e, se houver, a taxa de juros. Esta loja também foi autuada. Alguns produtos estão sem preço e quando a informação aparece, a etiqueta traz apenas o valor total, em números que quase não são visíveis. O estabelecimento tem 10 dias para apresentar defesa e a multa vai de R$ 414 a R$ 6.300.000. O valor da multa é definido de acordo com a gravidade da infração, com o porte econômico da empresa e com a vantagem econômica que foi oferida pela empresa com a infração cometida. Após constatadas as irregularidades, a empresa é notificada para apresentar uma defesa escrita no prazo de 10 dias e após instaurado um processo administrativo que irá opinar ou não pela aplicação das sanções que o Código prevê. Se a empresa sofrer algum tipo de sanção, ainda cabe um recurso administrativo para uma instância hierarquicamente superior ao PROCON. Para os consumidores, a iniciativa veio em boa hora. Eles reclamam da falta de informações no comércio. O PROCON ajuda porque as lojas também enganam muito. Às vezes elas botam uma propaganda, a gente pensa que é uma coisa, quando chega em casa que vai analisar direitinho, não é aquilo que está na propaganda. Para quem tem pouco tempo para fazer as compras, né? Se tivesse tudo especificado na vitrine já ajudava, né? Fora aquele lance da pechincha, né? Que sempre tem, né? Então às vezes o camarada do corpo a corpo na loja consegue baixar o preço mais do que olhando na vitrine, né? Então tem esse lado da moeda também. Bom, e para falar sobre o assunto, nós recebemos aqui no estúdio o advogado Márcio Carvalho, especialista em direito do consumidor. Boa tarde, Márcio. Bem-vindo ao Jornal da Justiça. Muito obrigado. Bom, se o consumidor se sentir lesado no momento da compra, o que ele pode fazer de imediato? Bom, de imediato ele pode ligar na ouvidoria, no estabelecimento, se tratar de uma grande rede, procurar o órgão de defesa do consumidor, que é o PROCON, muitas vezes até a Delegacia de Defesa do Consumidor, ou buscar seu direito imediatamente na Justiça. Não há necessidade de que primeiro ele faça uma reclamação no PROCON, para depois se socorrer dos seus direitos na Justiça. Agora, esse tipo de reclamação pode ser feito mesmo sendo fora de horário comercial? Há um plantão 24 horas desses órgãos? Sim, o consumidor tem que verificar junto ao PROCON a forma do atendimento, mas existe o telefone do PROCON e, inclusive, o estabelecimento comercial, além de dever ostensivamente mencionar o número, deve também ter à disposição do consumidor o Código de Defesa do Consumidor no seu balcão. Tá, agora algo que acontece muito, a loja ela tem o direito de não vender um produto porque ela só tem apenas aquele item que está exposto na vitrine? Não, o Código de Defesa do Consumidor é claro. Desde que o consumidor queira fazer a sua compra mediante o pronto pagamento, ou seja, pagamento em espécie à vista, não há a possibilidade do comerciante recusar a venda. Ele é obrigado a vender. Produto em promoção, a loja pode se recusar a fazer a troca? Bom, a questão da troca, não há uma imposição legal para que ela assim proceda. O que é decorrência da troca é a aferição do vício ou defeito no produto. Agora, é claro, se a loja já de antemão, em razão da prática comercial, disponibiliza essa oportunidade de troca, ela deve assim proceder. Tá certo? Bom, agora vamos responder a uma pergunta gravada nas ruas sobre o tema de hoje. Vamos ouvir. Meu nome é Ney Bastos, eu sou funcionário aposentado. As lojas são obrigadas a aceitar qualquer forma de pagamento? A loja pode se recusar a aceitar algum determinado tipo de pagamento? Bom, ela deve fazer
ter a mesma prática com todos os seus clientes, todos os consumidores. Ela jamais pode recusar uma venda mediante pronto pagamento, que é em moeda corrente nacional. Ela não pode assim proceder. Agora, é claro que se ela disponibiliza forma de pagamento em cartão de crédito, cartão de débito ou outras formas, ela deve proceder assim a todos os consumidores, a todos os clientes, sem distinção de tratamento. Certo. Agora, independentemente da forma de pagamento, seja dinheiro, cheque, cartão, enfim, o valor tem que ser o mesmo? O valor deve ser o mesmo conforme a publicidade. E a lei determina que o estabelecimento comercial tenha a menção às quantidade de prestações, a taxa de juros e todos os encargos, sem qualquer dificuldade para que o consumidor entenda o preço total. O preço total deve ser exposto e não deve o consumidor chegar a esse preço fazendo uma soma ele próprio. As informações devem ser ostensivas e legíveis. Tá certo. E vamos a outra pergunta gravada nas ruas. Vamos ouvir. Meu nome é Joel Macedo, eu sou professor. Eu queria saber se o preço que está na vitrine, quando eu for pagar, for outro, o que é que eu faço? Nossa, isso é muito comum, né? Não só em lojas de shopping, mas até em supermercado a gente vê isso acontecer bastante. O que o consumidor pode fazer? A lei diz que a oferta, a publicidade vincula e faz parte do contrato. Então, se o preço que foi fornecido ao consumidor na vitrine ou no balcão for um e no momento do pagamento for outro, o consumidor pode exigir que seja cumprida aquela publicidade pagando aquele preço em razão daquela determinada promoção. Agora, caso a loja se recuse a fazer desta forma, o que o consumidor pode fazer? Ele paga e vai ao PROCON ou ele nem chega a pagar ele pode fazer essa escolha. Ele pode pagar e depois buscar um ressarcimento na justiça ou buscar o PROCON para que seja a loja, o estabelecimento autuado, ou ele pode documentar com fotografia ou de alguma outra forma aquela oferta e depois brigar na justiça para que seja fornecido o produto naqueles termos. Bom, agora com relação aos vale presentes, porque agora no fim do ano muita gente na dúvida do que dá acaba dando um vale presente. Qual que é a regra nesse caso? Quais os cuidados que a pessoa tem que ter? Se o presenteado quiser trocar, por exemplo, por um produto de menor valor, um produto mais barato, como é que fica a questão da diferença? Ele pode receber aquilo em dinheiro ou aquilo fica em crédito na loja? Bom, a questão do vale demanda uma cautela maior daquele que vai presentear, porque o estabelecimento não pode buscar o enriquecimento sem causa, fornecendo um produto que não corresponde ao valor do vale. Então, evidentemente que aquele que compra o vale deve ter a preocupação de que naquele estabelecimento existe produto que correspondente àquele vale. Se naquele estabelecimento os produtos são de valor inferior, evidentemente que o consumidor tem que buscar a devolução da diferença. E ele pode receber isso em dinheiro mesmo, né? Pode receber em dinheiro. Tá certo. E temos mais uma pergunta para responder. Vamos ouvir. Oi, meu nome é Priscila Mello, sou estudante, tenho uma pergunta. Se na vitrine tiver só o número de parcelas, quando eu for efetuar o pagamento, eles exigirem a cobrança de juros, eu posso exigir sem o pagamento dos juros? Pois é, isso é errado, né? Sim, o Código de Defesa do Consumidor e a legislação correlata determina que a informação seja clara, precisa, legível e ostensiva. E nesse caso, deve haver o preço total. E como a propaganda vincula, a publicidade vincula, se naquela informação da vitrine não há menção aos juros, o produto deverá ser vendido sem esse acréscimo, porque a propaganda faz parte do contrato. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela entrevista e tenha uma boa tarde. Boa tarde, muito obrigado.